Muito boa tarde, estamos começando o seu Globo Esporte desta terça-feira e a gente vai direto para o CT do Palmeiras. Lá está André Hernan com uma grande notícia, lembrando que o Palmeiras joga quinta, 7h15 no Brinco de Ouro da Princesa, hein? Em Campinas. André Hernan tem uma notícia exclusiva, não vou falar bombástica porque nem eu sei, cara, mas eu tô curioso, ele tá me contando antes de entrar no ar. André Hernan, é com você, qual é a notícia do dia, André? Tudo bem, Andreoli? Boa tarde a todos. Palmeiras segue com Sampaoli como plano A. Mas como uma espécie de plano B, o nome que está ganhando força aqui nos bastidores do Palmeiras é do colombiano Juan Carlos Osório, ex-treinador do São Paulo em 2015 e que saiu do São Paulo poucos meses depois para dirigir a seleção do México. Ele está, nesse momento, no Atlético Nacional e é um nome, pelo estilo de jogo, por já conhecer o futebol brasileiro, é um nome que agrada muito a direção do Palmeiras. Aliás, a cúpula palmeirense tem se reunido ontem, hoje pela manhã, para analisar vários nomes. Repito, o foco é Sampaoli, mas o nome que surge com força, o nome que está sendo citado no Palmeiras é do colombiano Juan Carlos Osório, viu, Felipe? Perfeito, André Hernan sempre com grandes informações. Então é isso, Casão, plano A é o Sampaoli, plano B a partir de agora, se o Sampaoli de repente fica no Santos ou volta para a Argentina, a gente não sabe o que pode acontecer. O Osório, que teve uma boa passagem até no São Paulo, ótimo, né, Casão? Ele estava tentando fazer isso que o Sampaoli está fazendo e o que o Jesus estava fazendo. Só que naquela época, o domínio era de treinadores que jogavam para trás, então ele não suportou. Estava fora de moda ainda. O torcedor do São Paulo criticou muito, ele foi para a seleção do México. Mas hoje em dia é o ideal. Até seria legal o Osório vir para o Palmeiras. Gostou do nome, então? Gostei. Ô, Casão, a gente sabe que a situação no Palmeiras está conturbada, mesmo o time em terceiro lugar, né, no campeonato, e infelizmente essa situação, essa ebulição acaba refletindo na arquibancada, né? Ontem a gente mostrou, a gente vai rodar imagens novamente, alguns ignorantes que expulsaram este senhor de 67 anos de idade, estava fazendo o protesto silencioso dele, ó, lendo um livro, quietinho, só ironizando, né, preferindo ler um livro do que ver o jogo do Palmeiras, que realmente não estava jogando nada, e os caras foram lá, pressionaram e intimidaram um senhor, um idoso de quase 70 anos, colocaram ele para fora do jogo. No intervalo do jogo, esse senhor foi praticamente obrigado a sair do jogo. E aí, a gente achou novas imagens de intolerância no mesmo jogo. Olha só, esses caras, eu não sei nem como chamar, isso não dá pra chamar de cidadão, né? Tem muito cidadão de bem que é esse perfil hoje em dia, né? Mas esses ignorantes intimidando simplesmente, Casão, porque os caras não estavam com camisas do Palmeiras, não estavam identificados como palmeirenses e não estavam incentivando, gritando as músicas. E eles foram covardemente enxotados dali, pagando seu ingresso. Um deles, inclusive, ex-jogador de futebol, o Diego, ele escreveu numa rede social, eu vou ler só alguma parte aqui, ó. Quando eu morava na Bahia, torcia pro Palmeiras, era meu clube de coração. Não sou torcedor fanático, gosto do bom futebol, vou na arena, vou em qualquer estádio, eu gosto de futebol. Minha vida sempre foi o futebol. Agora, o que esses caras fizeram com a gente, eles são os covardes, não representam o Palmeiras de verdade. Só para fechar essa história, Casão, o Palmeiras soltou uma nota, repudiou as ações que aconteceram no estádio e disse que se esses caras forem sócios torcedores do Palmeiras, eles serão retirados do programa. Casão, agora é com você. Não, cara, primeiro é o seguinte, eles não representam ninguém. Não é torcedor do Palmeiras, eles não representam o ser humano. Aquilo ali não é questão de você torcer ou não torcer. Aquilo ali é uma questão de você dominar um espaço público, cara. Então, as pessoas só podem entrar lá do jeito que essas pessoas querem, mesmo pagando o ingresso. Você pagou? Ah, você não vai cantar o hino, você não vai pôr a camisa, então você não pode entrar. Isso aí é uma questão que está acontecendo no mundo hoje. Esse tipo de comportamento está evoluindo, né? De intolerância total. Então, assim, alguma coisa tem que acontecer. Um reflexo da sociedade também. A sociedade tem que se manifestar, cara. Você não pode aceitar uma sacanagem como coisa normal. Casão, me surpreende ninguém defender em volta. Então, ninguém não vão deixar esses caras saírem, deixa os caras aí. Exatamente. Isso me deixou meio indignado. Tem uma frase da música do Milton Nascimento, bola de meia, bola de gude, que é: eu não consigo aceitar qualquer sacanagem como coisa normal. Perfeito. E eu acho que o brasileiro está aceitando todas as sacanagens como coisas normais. Perfeito. É isso aí, Casão. Agora vamos mudar de assunto. A gente vai falar de São Paulo, quase garantido na Libertadores. Vai para uma final, que é amanhã, quarta, 9h30 na Globo. Vale vaga direta ali na fase de grupos. Se o São Paulo ganhar, tá praticamente garantido. Mas no meio dessa confusão que também virou São Paulo, tem um cara que é um ídolo, que tá na Berlinda. É o Raí.
É quarta-feira. A frase que a torcida costuma gritar nas arquibancadas é perfeita para o momento no São Paulo. Mas o que parece puro incentivo, na verdade, tem uma dose considerável de pressão. É quase que uma obrigação, depois da situação que a gente está, tendo ainda a oportunidade nas nossas mãos. Então o foco é todo nesse 100%, não pensar em nada além disso agora. A tabela de classificação está ao lado do tricolor. A vantagem em relação ao Inter é de 3 pontos. Vitória nessa quarta-feira coloca o São Paulo na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. 90 e poucos minutos que podem definir o futuro de quem entra em campo, de quem fica à beira do campo e também de quem trocou o campo pelos gabinetes. Raí não é o primeiro ex-jogador e grande ídolo de um time a aceitar o desafio para ser dirigente desse mesmo time. No Brasil, é algo que geralmente não acaba bem. No Flamengo, Zico, o maior ídolo da história do clube, exerceu essa função e deixou o cargo sem sucesso. No Internacional, Fernandão não repetiu no gerenciamento o mesmo êxito que teve como centroavante do time. No Corinthians, Rivelino foi outro que pouco fez numa função executiva. Então eu prefiro sair. Qual é a sua imagem do Raí hoje? Ainda é o seu ídolo? Tem que pensar bem na história dele para lembrar que ele é um ídolo, porque hoje em dia, infelizmente, está sendo mais uma vergonha. Eu acho que o pior erro dele foi a demissão do Aguirre. Assim, o Aguirre era um técnico que estava tendo bons resultados e por pirraça do elenco na época, que era Nenê e Diego Souza, formaram uma panela e derrubaram o Aguirre. O maior erro dele foi ter vindo para essa diretoria atual. Contratar o Pato, né? Eu acho que ele teria que sair do clube hoje pra gente ainda lembrar daquele clássico contra o Corinthians, por exemplo, que ele jogou muito, dos mundiais e tudo mais. Mas pra mim ele ainda é ídolo. Na Arena do Grêmio, no último domingo, depois da derrota por 3-0, Raí falou com a imprensa e a pergunta do repórter Felipe Diniz sobre o futuro do executivo no cargo foi clara. Sobre a tua permanência aí, porque você tem contrato até o final do ano, você já está conversando com o presidente sobre 2020 ou por enquanto o foco é só na classificação para a Libertadores? Não, por enquanto só o mais importante agora para 2020 é o São Paulo se classificar na fase de grupos. É quarta-feira, noite decisiva para o time, para o técnico e para o ídolo, que luta para contrariar uma tendência brasileira. E assim, fazer história, dessa vez, fora de campo. Casão, é roubada colocar um ídolo para assumir uma parte de gerência? Assim, não é uma regra, né? Mas você viu quantos, né? Então, mas a maioria das vezes eles são convidados quando o momento está turbulento, porque aí o presidente, a direção, acha que eles vão acalmar a torcida ou a torcida vai ter mais paciência porque tem um ídolo ali comandando. Mas isso dura muito pouco, porque o torcedor percebe muito rápido que ele não joga mais, ele é dirigente e a coisa não funciona, corre esse risco do Raí e de todos os outros, né? Excelente. Quem tá correndo muito risco Casagrande é o Cruzeiro, ó. Já tava difícil depois de perder pro CSA em casa. Imagina agora, depois dessa derrota pro Vasco, e para se salvar, vai ter que encarar o Grêmio, que joga em casa na quinta, e o Palmeiras no fim de semana. Tá duríssima a vida do Cruzeiro. Estamos lutando contra tudo, contra todos. Tem que ter força. É lamentar, mas reagir o mais rápido possível. Foi assim que terminou a noite do Cruzeiro ontem. E a segunda-feira, logo a segunda, tinha começado tensa, um afastamento do Thiago Neves. O jogador está machucado, ele tinha que estar cuidando da sua contusão para ser aproveitado talvez no próximo jogo. E para minha surpresa, ele foi numa festa com 15 mil pessoas em Belo Horizonte. Eu acho isso um desrespeito, não é, ao Cruzeiro. E não foi a primeira vez, não é? Eu disse que ele comigo não joga mais. Teve resposta do jogador nas redes sociais, dizendo que ele estava sendo exposto pela diretoria. Ele ainda mandou aquele "Deus perdoe essas pessoas". Mas a real é que todo mundo já esperava isso, né? Ainda mais depois daquele pênalti que o Thiago perdeu contra o CSA. Mas ontem era o dia. Ontem o Cruzeiro ainda dependia só dele para escapar do rebaixamento. Dependia. Porque quando a bola rolou em São Januário... O passe saiu para Guarim!
Cruzeiro tentou mudar o resultado. Afinal de contas, ninguém luta para ser rebaixado, só para fugir do rebaixamento. Mas ontem, de novo, não deu. No final do jogo, teve essa chance aí com o Fred, jogador de Copa, de seleção brasileira, quarto maior artilheiro da história do Brasileirão. Mas tá difícil até pro Fred. Fred pra dominar, pra entregar do lado, pintou o empate, bola pra fora! O torcedor do Cruzeiro não acredita na chance perdida. Parece que os jogadores acusaram o golpe. É o desespero em tons de azul. A torcida do Vasco, que conhece bem a Série B, não perdoou e cantou. Cantou muito. O Orejuela saiu de campo chorando. Outros jogadores não quiseram falar. Já os que falaram, deixaram claro. A situação tá bem difícil. Vambora, até o fim aí com a fé aí pra gente poder permanecer. A gente vai lutar até o final. Se o Cruzeiro vai jogar a Série B, a gente só vai saber nos próximos dias. Aliás, uma derrota pro Grêmio na quinta já pode rebaixar a equipe pela primeira vez na história. Precisamos ir lá em Porto Alegre e fazer o jogo da vida, né? Como era hoje. E continuar acreditando. É acreditar que os vascaínos estavam errados ontem lá em São Januário. Mas ó, tá difícil, isso tá. Precisa de um milagre o Cruzeiro e daqui a pouco a gente volta com a NBA. NBA que nada, o que a gente quer ver é corrida de bebê, moleque. Vai, bebezinho, corre, corre. Taco Tuesday é a nossa hora de falar de NBA nesta semana. Muito jogo, marcas históricas, mas o que a gente quer ver é corrida de bebê, moleque. Tá. Eu já sei que você sabe que terça é o nosso dia. Taco Tuesday. Já sabe. Começando com os bons filhos que a casa tornam. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque quando Anthony Davis pisou no ginásio do seu ex-time, o New Orleans Pelicans, a trilha sonora disse tudo. O Darth Vader de uma sobrancelha só não quis nem saber, meu camarada. Meteu 41 pontos no ex, a maior marca em reencontros como esse. Na mesma partida, papai LeBron chegou aos 33 mil pontos na carreira. Apenas 4 caras chegaram nessa marca. E todos jogaram pelo Lakers. Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant e o papai LeBron. Parabéns, papai. E vitória do Lakers. A maravilhosa disputa. Emocionante. Um momento que todos param para assistir. Mas acontece no intervalo. A corrida de bebês. Ai, que gudu. Olha esse molequinho aí, ó. Vai ganhar. Mamãe tá pelando, chamando ele com a Minnie. Vem, filhinho, vem. Olha a Minnie aqui, tá dançando e tal. Não, ele parou. Bom, então pelo jeito quem vai ganhar vai ser essa garotinha. Vem, cuti, deixa a mamãe e o papai feliz. Vem. Não, ela também parou. Olha o que aconteceu. Esta dupla de nenês é um exemplo. Porque eles foram lá, desistiram da vitória pra dar um abracinho e uma beijoca. E não tem prêmio mais fofo do que esse. Itimalia. Dá até vontade de fazer mais um filhinho, Casão. Mas passa rápido. Isso aí acaba, hein? Casão, fala, Casão. Vamos começar falando do Corinthians. Vamos lá. Fala, Casão. Saudades de você. Meu nome é Zeca Dias. Eu vou te fazer uma pergunta. Você não acha que estava na hora de a gente relembrar a democracia corintiana? O que você acha, velho? Porra, Raul Seixas, moleque. Só, hein? Claro.
Não é a democracia corintiana que tem que ser colocada em pauta. É uma democracia nacional que tem que ser colocada em pauta. A ideia dele de um futebol democrático é legal, mas hoje a prioridade é o país, né? O país tem que pensar em democracia. Perfeito, Walter Casagrande Júnior. Casão, na minha época, tinha que estudar química, biologia, física. Agora a molecada pode estudar videogame também. São os jogos escolares eletrônicos. Uma coisa boa. Jogos eletrônicos escolares aconteceram pela primeira vez. Adolescentes de 15 a 17 anos disputando o título em 3 jogos. O PES, Pro Evolution Soccer, o jogo de estratégia Clash Royale e a ginga do Just Dance. Foram mais de 2.000 inscritos e 12 se classificaram para a etapa final. E nessa idade que o pensamento está em biologia, química, física, matemática e português, agora tem o eSports. Muita gente pensa que jogos são simplesmente ou distrações ou coisa para quem não tem o que fazer, que muita gente fala. Mas não, é uma coisa que é boa e você pode trabalhar com isso. O Rafael foi o vencedor do Just Dance. Quem também deu um show foi a Maria Cristina, mãe do Giovanni, que disputou a final. Para ela, não bastava só assistir, tinha que dançar junto. Uma sincronia entre mãe e filho. E ele percebeu. O que importa é estar aqui, é se divertir, é vibrar, sabe? É fazer uma coisa que gosta, que se ama muito. No Clash Royale, quem levou foi o Everton, o zangado. Derrotou na final o Wallace, jogador da seleção brasileira da modalidade. Eu acredito que hoje é um grande passo, o início para novas portas. Eu acredito que tem muita coisa boa vindo. A final do PES foi entre Flamengo e Grêmio. E adivinha? Hoje tem gol do Gabigol, novato! Jorge Jesus é o comandante na vida real. O Aguinaldo da Costa, o novato, foi no virtual, comemorou como o artilheiro do Brasileirão e levou o caneco com uma vitória por 4-2. O eSports é o que mais cresce no mundo atualmente, né? Quero ingressar nessa carreira e, se Deus quiser, chegar longe ainda. Daqui a pouco o Messi levou a sua 6ª bola de ouro, recorde absoluto. E a gente imaginou o que ele escreveria no seu querido diário sobre este dia histórico. Olha só, ontem teve bola de ouro, premiação da revista France Football, que elege o melhor jogador da temporada. E adivinha quem ganhou? Lionel Messi, 6º troféu dele, se isolou como o maior vencedor da história. E aí a gente aqui do Globo Esporte apelou. Pegamos emprestado o querido diário do Messi. Vamos ver o que ele escreveu sobre a noite de ontem. Querido diário, as últimas 24 horas foram marcantes. Na verdade, não pra mim, né? Porque isso já é rotina na minha vida. Mas pro futebol foi história. No clássico contra o Atlético de Madrid, sempre faço gol neles. Eu corri com a bola desde o meio-campo e só parei no gol. Messi busca o passe para Suárez, Suárez, Messi, le toca a Messi, gol, 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 gol. Foi tão bonito que até o Simeone, o técnico deles, parou para aplaudir. Aí eu saí do estádio e fui direto pro aeroporto. Essa época do ano é ótima para levar as crianças para Zurique. Lá na sede da FIFA tem o prêmio da Bola de Ouro. Desde 2007 eu compareço e quase sempre eu volto com alguma coisinha de lá. Dessa vez tinha muita gente nova. O Delide, por exemplo, nem sei falar o nome dele direito, ganhou o prêmio de jogador revelação. Eu achei da hora, porque ele foi o único atleta da Juventus que levou um troféu para casa. Aí, logo depois foi minha vez de subir no palco. E ver meus filhos fazendo festa na plateia, foi legal. Precisava ver o Mateu, tava numa alegria só. Eu tô ligado que essa cena vai ficar marcada na história. Afinal de contas, eu já ganhei mais bolas de ouro do que todos os brasileiros somados. E mais do que qualquer jogador na história do futebol. Mas eu preciso confessar uma coisa, viu, Diário? Bom mesmo ia ser vencer que nem a Megan Rapinoe. Porque no mesmo ano ela ganhou o prêmio aqui em Zurique e a Copa do Mundo. Ai, Copa do Mundo. Saudades do que a gente não viveu. Quem sabe em 2022 essa dobradinha vem, hein? Hein? Duas rapidinhas, ainda dá 2022 pro Messi? Claro que dá. É? E Seco Casagrande, Cristiano Ronaldo, Messi, vai! Me rendi ao Messi. Messi, eu também sou Messi, amanhã tem mais Globo Esporte, tchau!